Os planos do diligente tendem à abundância. Diga comigo assim: os planos, os projetos do diligente tendem à abundância. Quantos querem ter abundância? Dê a melhor manifestação com palmas que você podia dar nessa noite. Amém? Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva traz a prosperidade. A nossa vida, a nossa caminhada, dentro desse olhar financeiro, ele sempre deve ser a médio e longo prazo. Diga comigo bem, repita comigo bem forte assim: a curto prazo, eu decido e estabeleço princípios. Vamos juntos? É muito forte o que eu estou dizendo. Talvez você ainda não captou, mas vai entender. Diga assim: a curto prazo, eu estabeleço, eu decido e estabeleço princípios. Então olhe para mim. Pare de olhar a curto prazo para a riqueza e a prosperidade se manifestar na sua vida. Ela não se estabelece a curto prazo. Isso é ilusão, isso é uma palavra que está usando muito hoje, isso é fake. Ninguém enriquece da noite para o dia. Pare de ficar procurando qualquer coisa que te prometa enriquecer da noite para o dia. Em curto prazo, você estabelece, você decide e estabelece princípios. Exemplo, com 19 para 20 anos, eu tenho 61, já disse isso aqui algumas vezes, mas hoje vai entrar diferente em alguém. Amém. Amém. Com 19 para 20 anos, eu decidi começar a guardar 20% de tudo que eu recebia. Eu estou falando isso aqui há mais de 10 anos para essa igreja. Se há 10 anos atrás alguém tivesse começado, se alguém começou, hoje estaria milionário. Então, com 19 para 20 anos, eu decidi começar a guardar 20% de tudo que eu ganhava. Foi fácil? Não. Na época eu tive que doar um cachorro que eu tinha, porque o cachorro consumia muito, tinha que guardar o dinheiro que eu gastava com ele. Saí da academia, fui fazer caminhada e correr, para não pagar a academia. Eu decidi, aos 19 para 20 anos, estabeleci um princípio baseado na palavra, na direção que José deu ao rei Faraó. Vamos guardar a quinta parte. Durante 7 anos, estaremos tão ricos depois de 7 anos que dominaremos o mundo. E foi o que aconteceu. Eu tomei uma decisão, então presta atenção. Isso aqui muda tudo. A curto prazo, é isso que você tem que fazer. Eu tomo uma decisão, ou algumas decisões, e estabeleço princípios. Isso você pode fazer hoje. Sua prosperidade, seu enriquecimento pode começar hoje? Pode começar agora. Decida hoje à noite, sair daqui, e a partir desse mês, que nem chegou o pagamento para os CLTs daqui, ainda porque é quinto dia útil, decida hoje que você vai começar a fazer fundo de reserva, vai começar a guardar. Eu decidi, aos 19 para 20, guardar 20% de tudo. Decidi, estabelecendo um princípio. É isso que você pode começar a fazer hoje. Quando que eu começo a experimentar a riqueza ou prosperidade? Hoje. Você vai ver o resultado hoje? Não. Você não vai ver o resultado hoje, nem no primeiro mês. No segundo mês você já começa a ver a sementinha dele. Terceiro mês, quarto mês. Ao ponto que você vai chegar, se você for persistente, principalmente aos mais novos que têm mais tempo. Eu estou vendo ali uma fileira de jovens, né? Uma fileira de jovens. Faixa etária de idade de vocês? 16, 18? 16, 18? Veja bem, se vocês começarem agora isso, agora, com 30 anos, está os 5 milionários. Assim, sem chance de não acontecer isso. Sem chance.
Como você pode começar hoje? Tomando a decisão de estabelecer alguns princípios. Eu estou te dando um princípio, tem um monte de princípios. Vou lançar um desafio para vocês, e não estou falando isso porque eu preciso vender livro. Hoje, eu já vivi uma época que eu precisava vender livros. Hoje eu vendo livros, falo isso humildemente. Eu vendi muitos livros, milhares de livros. Mas pegue os livros hoje, que está lá os livros, são 14 livros, na sua maioria, 12 deles é voltado a segredos financeiros, mesmo segredos espirituais, segredos administrativos, segredos gerenciais, segredos dos mais diversos, princípios incríveis, como esses livros, e começa a estabelecer. Hoje eu vivo resultados de decisões que eu tomei lá na minha juventude, decidi, estabeleci princípios e caminhei em cima deles, não abri mão deles. Com o passar do tempo, eu fui experimentando os resultados. Então vamos lá? Não confunda a minha intensidade de comunicação e nem a intensidade de ser com soberba, orgulho e prepotência. Não cometa o erro de confundir, de fazer uma análise errada do meu perfil comportamental e do meu modo de ser. Se um dia você sentar e passar uma manhã com o Silas Malafaia, você vai descobrir que o Silas Malafaia não é aquele cara que você vê na televisão. É o cara mais tranquilo, mais incrível que se pareça. Não confunda o perfil dele com ele. Estou usando um exemplo. Então não confunda a minha intensidade em alguns momentos. É que eu acredito tanto nisso, isso é tão forte para mim, que às vezes eu sou muito intenso nas colocações. Mas não confunda isso com arrogância, com soberba, com prepotência, nada. Estou compartilhando de forma simples. 19, 20 anos, eu decidi, e você pode sair daqui decidido hoje. Eu decidi alguns princípios estabelecidos na minha vida. Já há muitos anos eu já estou vivendo isso. Hoje, na atual conjuntura, o mês talvez que eu mais gaste do todo que eu ganho, no máximo é 10% do que eu ganho. Do que eu ganho, eu gasto no máximo 10%, para viver a vida abençoada que eu vivo. Tem alguns meses que eu gasto 2%, 3%. Está fazendo conta, né? Mas hoje eu colho resultados incríveis. Mas lá atrás eu não colhia resultados. Lá atrás eu estava na fase de tomada de decisão e estabelecimento de princípios. Amém. Deus está falando com você? Amém. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso serve para tudo, não só para finanças, para tudo na sua vida. A gente precisa entender o tempo e as estações. Talvez alguns de vocês estão no tempo e na estação de tomada de decisão e de estabelecimento de princípios. E ao passar do tempo e virando as estações, você começa a desfrutar das estações que virão, que trarão colheita. Então, decisões de um diligente certas te farão prosperar. Decisões apressadas te farão empobrecer. Parece repetição, é repetição, mas é intencional. Vou repetir. Você pode começar hoje o estabelecimento da riqueza e da prosperidade. Alguns já estão experimentando, você vai elevar isso para um novo nível. Como? Comece hoje com tomadas de decisões e estabelecimento de princípios. E permaneça neles. Amém? Amém? A gente tem muita coisa para ver hoje. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para acabar
vou respeitando vocês, vou sentir vocês também, que eu estou aqui, eu fico fazendo a leitura dos olhinhos de vocês, faço a leitura de tudo, né? Que eu fui inventando moda na minha vida, virei psicanalista, virei analista comportamental, virei grafologista, fui virando um monte de coisa, então agora eu leio, eu faço leitura de face, faço leitura corporal, sua cabeça está falando, seu peito está falando, sua barriga está falando, então estou vendo todo mundo aqui, eu vou sentindo até a hora que eu consigo ir. Eu estou disposto a ir até umas 3 da manhã, sei que vocês não vão dar conta, vocês são fraquinhos, né? Mas nós vamos pelo menos 1 hora e pouco aqui, amém? Vamos lá. Agora pensa numa noite que, se você veio com vontade de receber, Deus vai falar muito com você, e você vai estar diante de uma grande oportunidade de fazer uma boa virada na mente, no seu coração e no seu espírito. Amém? Bora lá. Eu vou compartilhar com vocês. Isso aqui tem sido uma palestra que eu tenho dado até no mercado secular. Hoje tenho dado até bastante, mais do que nas igrejas, mas eu estava com pelo menos umas 30 palestras que eu dava mais no mercado corporativo, e eu comecei a fazer uma transição, inclusive até de linguagem, de forma de expressão dela, para também passar na igreja. Fiquei anos sem compartilhar isso, aí eu fiz um misto e vou compartilhar com vocês hoje, tá? O tema de hoje é regras e estratégias da riqueza. Regras e estratégias da riqueza. Vamos passar, pode passar. Primeiro, identifique a sua crença sobre dinheiro. Eu já falei, já passamos por isso aqui. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Eric, da Débora, de estarem sempre me trazendo aqui 1, 2 vezes por ano, às vezes até 3. Eu agradeço a Deus por isso. Eu sei que eu já derramei bastante conteúdo para vocês aqui nesses anos, mas se abra. Algumas coisas talvez se repetirão, mas se abra para isso, ok? Identifique a sua crença sobre dinheiro. Olhe para mim. Deixa eu provocar um exercício na sua mente agora. Dê 100% da sua atenção aqui agora. Seja honesto com você mesmo. A gente precisa ser honesto com tudo e com todos. Mas se tem alguém que a gente precisa ser honesto, é com a gente mesmo. Se lance a pensar para começar a encontrar a ponta da resposta do que eu vou perguntar para você agora. É quase impossível você conseguir ter clareza total nesse pequeno período que nós temos aqui, da pergunta que nós temos diante de nós. Qual a sua crença sobre dinheiro? O que você acredita sobre dinheiro? O que é o dinheiro para você? O que o dinheiro representa para você? Você não vai conseguir fazer isso agora de forma tão rápida, de forma completa. Vou te dar um conselho. Você pode tirar fotos para não perder. Você só não pode usar isso como material depois, porque isso é material do meu trabalho, tá bom? Mas pode tirar fotos. Ou você não ficar sem ter essas, a não ser que você esteja anotando. Muita gente anotando, que bom. Você já identificou qual é a sua crença sobre dinheiro? O que é dinheiro para você? O que você acredita ser dinheiro? Nós estamos vivendo um momento onde até o conceito de dinheiro está ficando muito diferente. O dinheiro hoje é algo mais virtual do que qualquer outra coisa. Por exemplo, eu vou dar minha ótica de dinheiro, olhando para dinheiro de forma técnica, ok? Eu nem acredito que ninguém mais tem dinheiro. Eu acredito que as pessoas têm um número virtual.
Se vir um apagão, e nós não estamos longe disso, e eu acredito, você pode pensar que eu sou um cara que fico aí pensando em teoria da conspiração, não, pensa num cara realista, pé no chão, não fico viajando, não espiritualizo tudo, mas nós estamos aí, nós tivemos agora uma série de apagões na Europa, que eu não acredito que aquilo não é simplesmente um apagão, aquilo para mim são testes. Uma pessoa que tem 100 milhões aplicado num banco hoje, e tem uma dívida de 100 mil reais no banco, num apagão, ficou todo mundo igual, ninguém tem nada. Eu tenho 10 milhões aplicado, eu tenho 100 milhões aplicado. Não, ninguém tem. Você tem um número virtual lá. Eu também tenho um número virtual lá. Mas cada vez que eu confiro minhas contas e o número virtual que eu tenho lá, aquilo lá é um número virtual. Acredito que os números que nós temos hoje, virtualmente, porque é tudo virtual. Você está pagando as contas no virtual. Não tem mais lá, existe ainda um lastro, mas esse lastro cada vez mais para mim está perdendo a força. Por exemplo, por que os Estados Unidos é o país financeiramente com a maior economia do planeta? Porque ainda se conta que ele tem a maior reserva de ouro do planeta, 8 ponto alguma coisa mil toneladas de ouro, é o país que mais tem reserva de ouro. Depois, em segundo lugar, vem alguns outros países. Se você somar os outros países, por exemplo, um dos maiores compradores de ouro do planeta hoje é China e Rússia. Todo o ouro que eles estão podendo encontrar, estão comprando. Inclusive, há 4 anos atrás, os roubos de carga de ouro aqui no aeroporto de Guarulhos, estavam indo todos os aviões para a China. Por quê? Porque eles querem cada vez mais se aproximar do lastro de ouro que os Estados Unidos têm. Talvez você nem sabe dessas informações, você está entendendo isso agora, nesse momento. Talvez você já sabe, e sabe até mais que eu. Mas eu estou te mostrando o que é dinheiro. Mas quando a gente pensa em dinheiro, saindo agora desse olhar um pouco técnico, o que significa dinheiro para você? Qual é a sua crença sobre dinheiro? Olha a palavra que eu estou usando. Qual é a sua crença? O que você acredita que é dinheiro? E o que eu e você acreditamos que é dinheiro é resultado de um conjunto de coisas da nossa vida. A crença que você tem sobre finanças hoje, ela é muito mais resultado do que você tem no seu inconsciente do que no seu consciente. Qualquer ser humano normal, como eu e você, consegue ter na memória ativa, que a gente chama de consciente, aonde a gente pensa, está na memória ativa, as lembranças e pensamentos ativos. A gente consegue ter no máximo 2% de tudo que temos dentro de nós. O restante está tudo no inconsciente. Só que a gente coloca para fora em palavras, ações, atitudes, decisões, comportamentos, estabelecimento de hábitos, tudo que está dentro de nós. Só que na memória ativa a gente só tem no máximo 2%. O resto, os 98%, está tudo no inconsciente. Então nós estamos tomando decisões financeiras, decisões em todas as áreas da nossa vida, mas também as nossas decisões ligadas a aspectos financeiros estão completamente relacionados a tudo que um dia entrou dentro de nós e nós estamos colocando para fora. Por que você é mão de vaca para caramba e até hoje você não entende porque você é mão de vaca, mão fechada para dinheiro? Algum momento da sua vida você sofreu alguma anomalia, algum trauma, ou algo errado, uma experiência, uma marca que você nem tem memória disso hoje, que te levam ou levaram a se estabelecer hábitos na sua vida que você não sabe nem de onde veio. Quando eu estou perguntando, quando eu estou, na verdade não é uma pergunta, quando eu estou declarando para você, identifique a sua crença sobre dinheiro,
que eu vou dizer para você? Eu estou nesse processo até hoje. Você fala assim, o senhor está pregando sobre isso? Até hoje eu estou tentando identificar alguns comportamentos ou pensamentos ou olhares que eu tenho para dinheiro, da onde vem isso? E aí eu fico pedindo o Espírito Santo, porque Ele é o melhor para nos ajudar. Espírito Santo entra nas áreas escuras da minha vida, onde eu não tenho lembrança, e traz luz para mim. Por que eu tenho esse comportamento, esse olhar sobre finanças? Da onde vem essa minha necessidade de querer mais? Não estou dizendo que é errado. Está tudo certo, eu também estou buscando. Estou trabalhando para isso. Mas da onde vem essa necessidade? Da onde vem a necessidade da minha rejeição? Da onde vem isso? A colocação é essa: identifique a sua crença sobre dinheiro. Porque, ouça isso. Quanto mais, olha o que eu vou te dizer, Espírito Santo, que essa noite seja um divisor de águas. E eu peço a tua ajuda, eu estou dando o meu melhor, mas nós precisamos do Senhor. Olhe para mim. Quanto das suas decisões, do seu olhar, do quanto você acredita em relação a dinheiro, a riqueza, a prosperidade, quanto está sendo influenciado por coisas que entraram na sua vida, que não foram boas e te leva a ter esse olhar, esse comportamento. Nós precisamos buscar isso, para conseguir ressignificar aquilo que entrou em nós das mais diversas maneiras, que estão nos influenciando, eu chamo de fontes influenciadoras. E enquanto eu estou ministrando e vou ministrar essa noite, o Espírito Santo de Deus pode mostrar e trazer muita luz à sua vida. É só ser humilde. Por que eu tenho uma resistência com o dinheiro? De onde vem isso? Isso é de Deus ou não é de Deus? Isso é luz ou é trevas? Isso é preconceito? Ou é uma busca desequilibrada? Sai daqui hoje fazendo essa pergunta. Eu preciso identificar qual é a minha crença sobre dinheiro. Nós somos resultado de uma época. A época que você viveu, a época que nós estamos vivendo, está formando a nossa mentalidade também financeira. Se você estudar os nascidos em 1964 até 1974, tem uma característica que essa geração não tem. Eu nasci em 1964. Eles vão dar jeito para resolver qualquer coisa que aparecer. É fruto da época. Alguns de vocês aqui são resultado do período industrial, término da Renascença, início do período industrial. Alguns de nós aqui ainda carregamos uma forte influência do rural, porque nossos avós nasceram no rural. Por isso que você gosta de determinada comida. Vai abrindo seu coração, vai abrindo sua mente para entender o que eu estou te mostrando. Nós estamos entrando agora no pano de fundo da nossa psique, das nossas emoções, que influenciam nossas emoções, inclusive a nossa vida espiritual. Pela primeira vez, essa geração que está agora é menos inteligente que a geração passada. Busque estudar isso, busque levantar essa informação.
A geração dos nossos filhos está sendo provada que ela é menos inteligente que a geração dos pais. É a primeira vez em 20 gerações. Evoluía, crescia. Pela primeira vez nas pesquisas realizadas, essa geração agora é menos inteligente, com toda a tecnologia que tem e com o nível de capacidade de informação tecnológica, é menos inteligente que a geração passada. E se você achar que eu estou blefando, não precisa fazer isso agora, mas faça isso antes de dormir. Vai procurar essas informações, isso está sendo provado. E essa geração tem uma crença sobre finanças. Olha a palavra. Passa no débito ou no crédito? Parece que quando passa no crédito, você está ganhando um crédito. Você compra um tênis de R$500 e está ganhando mais R$500, porque é no crédito. Só que o crédito vira descrédito no dia do vencimento. E se você não tiver dinheiro, aí você entrou nos juros. Mas veja o modelo mental, veja o processo da mente. Crédito ou débito? Nós somos resultados de uma época. Somos resultados financeiramente do que nos aconteceu desde a nossa formação, desde o ventre da sua mãe. Se a sua mãe vivia em segurança da necessidade, você inconscientemente carrega a insegurança, a necessidade, porque você já era um ser ainda ali sendo formado, vivo, está recebendo a descarga. Se você passou muita necessidade, é por isso, você se vê em duas forquilhas, você que passou muita necessidade quando você era criança ou era mais jovem. Ou você vira um gastão desenfreado, ou vira um miserável mão fechada. A tendência é essas duas. Porque a ausência e a escassez exagerada, ela provoca efeitos colaterais. Enquanto você não se encontra, descobre quem você é e por que você é, qual foi a influência que te faz ser assim financeiramente, você não se liberta. Esses dias, eu estou subindo a escada para ir para o andar de cima da minha casa, para os quartos, para dormir. Quando eu cheguei lá em cima, eu falei, nossa, esqueci uma luz ligada. Veja, na minha época, uma luz consumia uma energia violenta. Hoje, as luzes de hoje consomem 9 watts. Você tem que deixar ela ligada o mês inteiro para gastar R$3, R$2, R$1. Quando eu cheguei lá em cima, eu larguei uma luz ligada, porque eu fui criado. Desliga a luz, não vou dar conta de pagar a luz, quem paga a luz é você. Alguém já ouviu isso? Levante as mãos. Pelo amor de Deus, desliga a luz. Esse trem fica na nossa cabeça. Agora veja, o milionário que eu já vivi, subo para dormir, uma luz eu esqueci ligada, cansado. Eric, eu estava cansado, eu desci a escada para apagar a luz. Quando eu apaguei a luz, que eu virei para subir a escada, eu vi que do lado da minha escada eu tenho elevador na minha casa. Veja, eu já fiquei tão rico que eu tenho elevador. Aí eu olhei para o elevador, olhei para mim, eu tinha vontade de dar um soco na minha cara. O abençoado não sabe nem onde põe dinheiro, desceu a escada podre de cansado para apagar a luz, para não gastar 9 watts de potência, 8 horas de sono. Aí eu voltei, acendi a luz, acendi a outra luz, deixei 3 luzes ligadas e disse, agora eu subo e deixa torar a luz, que isso aqui não vai mudar a minha vida. Sai de mim, espírito de miséria e de pobreza, em nome de Jesus. Mas veja, 60 anos de idade, o negócio ainda está falando aqui dentro. Vocês estão entendendo que eu estou me abrindo, expondo a minha vida, mostrando para vocês, estou até fazendo algumas colocações aqui para você entender. Tem hora que a miséria continua com a gente. Quantos estão conseguindo entender? Põe as 2 mãos na sua cabeça se estiver aí. Diga assim, espírito de miséria. Diga com vontade, porque esse espírito não sai falando baixinho não. Diga, espírito de miséria, solta minha mente agora.
eu me vejo, escute, eu me vejo com comportamentos até hoje, aí eu olho, aí eu entendo ele e falo, sai de mim, eu te repreendo, porque é mais difícil desconsolidar o que já está consolidado errado do que consolidar algo novo. É uma verdade. Bom, vou voltar para a pergunta. Você vê que a gente vai ficar 2 horas, não vai sair da primeira. São 140 regras que eu vou dar hoje, estou brincando. Estou brincando. Identifique a sua crença sobre dinheiro. Fontes influenciadoras. Nossa época, o que assistimos dos nossos pais. Porque o comportamento financeiro dos nossos pais determina demais a gente hoje. A tendência é da gente repetir as mesmas coisas que eles faziam. E repetir o mesmo modelo mental. O ambiente onde nós moramos. Então são várias fontes, que nós não vamos entrar nisso tudo agora aqui, porque daria uma mensagem, mas a pergunta que eu quero deixar é: identifique sua crença sobre dinheiro. O que significa dinheiro para você? O que de verdade é dinheiro para você? Vamos nos colocar de pé? Nós vamos fazer um exercício agora. Se coloque de pé, coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos e nós vamos fazer um exercício diante desse tópico que estamos trabalhando. Não permita que a sua mente saia desse lugar e se posicione. Coloque as 2 mãos no seu coração e repita essa oração comigo agora, em nome de Jesus. Repita em voz audível e apoderada. Diga assim: Espírito Santo, eu te peço, neste momento, a partir desta noite, desse momento, eu te dou liberdade para você, Espírito Santo, começar a trazer luz às áreas escuras da minha vida sobre dinheiro. Eu quero alinhar, ressignificar a minha crença sobre finanças. E quero que a minha crença sobre finanças se torne a cada dia mais próxima ao seu modelo mental, ao modelo do céu. E eu declaro toda influência ruim de qualquer fonte que estabeleceu na minha mente, no meu coração, qualquer coisa desconectada com a vontade de Deus acerca de dinheiro, eu repreendo. Dinheiro é uma bênção. Dinheiro na vida, na mente de um coração, segundo o coração de Deus, é uma bênção. Você pode dar um aplauso bem forte a Deus? Glória a Deus. Podem sentar. Eu penso que esse compartilhar que nós tivemos esses minutos aqui é para você estabelecer essa clareza da necessidade que você tem de reavaliar e identificar cada vez mais qual é a crença que você tem sobre dinheiro, ok? Pode passar. 2. Muito importante essa 2. A prosperidade é como uma pessoa. Aqui eu corro um risco muito grande de um erro teológico e até de uma heresia. Então eu preciso explicar, porém eu continuo com esse tema, com esse tópico, mas esclarecendo ele. Porque isso aqui é uma maneira que eu criei na minha mente, imaginariamente, para lidar bem com a prosperidade. Mas eu vou fazer um ajuste teológico para que não se torne uma heresia isso, ok? Diga comigo assim: a prosperidade, mais forte, não é uma pessoa, é como uma pessoa. Ser uma pessoa é uma coisa,
A minha colocação é: eu olho para a prosperidade como se ela fosse uma pessoa, como se eu estivesse olhando para você. Quantos entenderam? Digo amém. Por que eu não posso tratar a prosperidade como uma pessoa, no sentido pessoa? Porque se eu olhar para a prosperidade como uma pessoa, eu vou cair no pecado da idolatria, ou pelo menos a base da idolatria. A base da idolatria, toda idolatria é baseada no animismo. Anote a palavra, se você não sabe o que é, depois você busque entender um pouco o que significa isso. O que significa animismo? Toda idolatria é baseada em cima do animismo, ok? Animismo significa dar vida a algo que não tem vida, dar vida a algo inanimado, que não tem vida. Por exemplo, olha esse púlpito que nós temos aqui, ou esse aparadorzinho, um púlpito, vamos chamá-lo de púlpito. Eu pergunto a vocês, esse púlpito tem vida? Sim ou não? Ele respira? Ele tem vida? Ele é um objeto inanimado, sim ou não? Sim. Toda idolatria, ela parte do princípio do animismo. O que significa animismo? É quando você pega algo que não tem vida e dá vida a isso. Isso é a base da idolatria. Quando Moisés sobe para o monte, o povo pressiona Arão, o irmão dele, a derreter todo o ouro que eles tinham pegado do Egito e fazerem um bezerro de ouro. Ele derrete o ouro, seduzido pelo povo, ele derrete todo o ouro e eles fundem um bezerro de ouro enorme. Eu pergunto, bezerro de ouro tinha vida? Não. Sim ou não? Não. Aquilo é a base do animismo. É pegar uma imagem de escultura, quando a Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura, nem do que há embaixo da terra, nem no céu, nem embaixo das águas, não farás para ti imagem de escultura. Então pegar um pedaço de madeira, transformar numa imagem de escultura, é pecado? A Bíblia diz que se você pegar uma madeira, transformar e adorá-la, isso, no sentido de adoração, ok? Sim ou não? Aquela madeira que é uma imagem de escultura tem vida, sim ou não? Então, o processo, o ato de pegar algo inanimado e transformá-lo num objeto de idolatria é pecado. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim: ou não servir a dois senhores, ou servir a Deus ou as riquezas, presta atenção, servir fala de Senhor. Eu sirvo ou eu me torno escravo a um Senhor. As pessoas entendem esse texto completamente errado e equivocado. Quando a Bíblia está dizendo não servir a dois senhores, ou servir a Deus ou as riquezas, ou servir a Deus ou a Mamon, a base ali está falando de tornar a riqueza, ou o capital, ou o bem que você tem, ali tem a base do animismo, transformar aquilo num ser vivo que você adore. Por exemplo, você pode ter 10 mil reais no banco. Você tem 10 mil reais aplicado no CDB. Um outro irmão aqui tem 100 milhões aplicado no CDB. O que tem 100 milhões aplicado no CDB, se ele não olha e não transformou essa reserva dele num senhor na vida dele, não há nenhum problema, porque o problema não está na riqueza. Olha a palavra que vem antes. As pessoas lêem Bíblia, mas não entendem. Não servis a dois senhores. Eu tenho 100 milhões do banco, eu mando nele, mas quem manda em mim é Deus. O problema é transformar o bem, a riqueza,
em um Senhor na sua vida, onde ela manda em você, desculpa, continue comigo e continue me amando. Você tem 100 milhões do banco, mas não dizima? Tem dificuldade de dizimar? Aquilo já virou seu Senhor. Desculpa. Mas você tem um irmão que tem 10 mil no banco. Não é muito difícil, qualquer um aqui consegue ter, só economizar um pouco durante um tempinho. Mas aqueles 10 mil, manda nele, ele é escravo daqueles 10 mil. Então, independente do tamanho da riqueza para você, ou do bem que você tem, o que faz aquilo ser maldição ou bênção é se você transformou aquilo num Senhor na sua vida. Olha o texto, talvez você nunca conseguiu ter esse olhar para esse texto. A maioria, 99,9% das pessoas que lê Bíblia e usa esse texto, usa, ninguém pode ter dinheiro, porque dinheiro é o mal, riqueza é o mal. Não serve a dois senhores, ou serve a Deus, ou serve a riqueza. O pecado não está em ter, o pecado está em tornar-se servo e fazer daquilo Senhor da sua vida. É exatamente, eu precisava fazer essa explicação para te mostrar isso. Então presta atenção, a prosperidade, ela não é uma pessoa, porque se eu falar que a prosperidade é uma pessoa, eu dei vida a ela, ok? Ela não tem vida. O que eu estou te fazendo começar a imaginar, como se você brincasse de imaginação, faz de conta que a prosperidade é uma pessoa, que a riqueza é uma pessoa. Não é. Comece a tratar bem ela, cuide bem dela. Vou usar uma base bíblica. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém? Amém? Deus te abençoou com 10 mil. Amém. Trate bem esses 10 mil. É sobre isso que eu estou falando. A prosperidade é como uma pessoa. Deixa eu mostrar algo para você agora. Vou mexer em coisas aqui que podem mudar sua vida e você nem imagina. Quantos são pessoas aqui? Levante as mãos. Eu imagino que ninguém se considera um robô, né? Nem cibernético. Levanta as mãos. Tem gente sem levantar as mãos, deve ser um robô. Levanta as mãos, diga, eu sou uma pessoa. Amém? Então agora, a prosperidade é como uma pessoa. Todos nós somos pessoas, sim ou não? Quem gosta de um ambiente limpo? Levanta as mãos. Quem não gosta de sujeira e gosta de ambiente limpo, baixou rápido, gente. Segura as mãos lá em cima, quem gosta de ambiente limpo. Então olhe para mim, você quer a prosperidade? Comece a ter ambientes limpos. Se a sua casa é uma sujeira e uma bagunça, você não atrai a prosperidade. A prosperidade é como uma pessoa, se você não gosta de um ambiente sujo, nem ela gosta. Comece a estabelecer os ambientes que você vive em ambientes que vão atrair a prosperidade. Se você tem um carro ainda simples, não o carro dos sonhos, cuide desse carro como se fosse uma pessoa. Você gosta de entrar num carro todo sujo, mal arrumado, fedido? Sim? Sim? Então transforme o seu num carro incrível. A prosperidade vai querer estar lá, porque ela é como uma pessoa, ela quer coisas boas. E quando ela encontra em você ambientes e coisas boas, ela deseja estar com você. Transforme a sua casa num ambiente
super incrível, mesmo sendo talvez um cômodo no último bairro da cidade que nem asfalto tenha, mas ali dentro é o lugar melhor que você podia ter. A prosperidade vai ter vontade de entrar lá dentro. Ela não é uma pessoa, mas trate ela como se fosse uma pessoa. Da mesma maneira como você gosta de coisas boas, entenda que a prosperidade é coisa boa. Está fazendo sentido? Quantos estão me entendendo? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, olhe para cá. Você tem que atrair ela. Ela não é uma pessoa, mas é como se fosse uma pessoa. A gente só atrai quando a gente tem um ambiente legal. Pastor, que doideira, eu nunca pensei desse olhar, mas é isso que eu estou fazendo há anos, pelo menos tentando fazer há anos, e o que eu percebo é que ela está correndo atrás de mim, e eu não fico correndo atrás dela. Quantos querem que a prosperidade corra atrás de você? Levante as mãos. Vocês estão mais desanimados que eu que estou trabalhando. Levanta as duas mãos lá em cima, porque nem para levantar a mão você está levantando direito. Prosperidade fala, não vou nem perder ele, porque está com preguiça até de levantar a mão. Estou brincando, tá? Levante as mãos e diga assim: prosperidade, venha sobre mim. Você pode aplaudir a Deus por isso? A prosperidade é como uma pessoa. Você vai ver como isso vai funcionar na sua vida. Você vai começar a perceber que isso dá certo. Pode passar. 3. Tenha a riqueza como amiga e não como inimiga. A riqueza tem que ser olhada para você como uma amiga, como algo do bem, como algo bom, não como algo ruim. Sabe o que nós estamos fazendo nessa noite aqui? Em mais uma minha vinda aqui, eu estou buscando ser usado por Deus para conseguir repaginar um pouquinho mais na sua mente, no seu coração, no seu modelo mental, porque tudo que é bom, perfeito e agradável, Romanos 12, 1, por mais que você talvez pense, eu não está falando de Bíblia, não, eu só estou falando baseado na palavra. Romanos 12, 1 diz, para que você viva, experimente o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, precisa haver renovação da vossa mente. É a nossa mente, é aqui na nossa mente que nos tornamos, tudo começa aqui, é aqui que você se torna abundante ou escasso, rico ou pobre. Riqueza, prosperidade, é mais um estado de mente do que qualquer outra coisa. Por isso a palavra de Deus diz, descarregando versículos bíblicos, tenhais a mente de Cristo. Então a Bíblia não fala só que a gente tem que ter um coração cheio de Cristo, não estou dizendo que não tem que ter, mas está dizendo, vocês precisam ter a mente de Cristo. Pare de ter preconceito com raciocínio, com mente. Se Deus não quisesse que tivéssemos mente, Ele tinha nos feito corpo e espírito. Deus nos criou, somos espírito, possuímos uma alma, que no meu olhar é bipartida, a alma é mente, intelecto, sentimentos e emoções. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, o Espírito de Deus entra no seu espírito, e o seu espírito que estava morto passa a ter vida. Agora que o seu espírito estava morto e passa a ter vida, começa o processo da transformação da sua mente, para que transforme seu coração. Somos espírito, possuímos uma alma, intelecto, pensamentos, raciocínio, sentimentos, e habitamos num corpo.
A prosperidade de Deus já entrou na sua vida quando você entregou sua vida para Ele como Senhor e Salvador. Ele entrou no seu espírito e trouxe vida. Agora começa o processo de transformação da mente. E quanto mais você permite que Deus vá limpando tudo que é completamente desconecto do que é de Deus, e permite Deus trazer algo novo, mais próximo da prosperidade você vai chegar, mais preparado para ela você vai chegar, mais aberto para ela você vai estar. E para isso, nós precisamos olhar para ela como uma amiga. Não olhe como algo ruim. As pessoas desconectadas da vida de Deus aí fora, elas têm um olhar para a prosperidade mal. Numa parte dessas pessoas, elas não conseguem olhar para a prosperidade como algo bom. Observe, você já parou para pensar? Eu não vou dizer todos, mas quase todos, homens e mulheres de Deus, que mais se destacaram na palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, foram pessoas muito bem-sucedidas. Todos os homens e mulheres de Deus prosperaram, enriqueceram. Abraão era um homem rico. Por que você tem preconceito com isso? Jó era o homem mais rico do Oriente. Por que você tem dificuldade com isso? Isaac só em um ano prosperou 100 vezes mais. A prosperidade dele foi tão grande que o rei Abimeleque disse: não quero nem ficar perto de você mais, tão rico você está ficando. José se tornou a segunda pessoa mais importante do Egito, e era filho de rico. Esther se tornou uma mulher extremamente rica. Davi era um homem extremamente rico. Salomão foi o homem mais rico que já teve. Quer que eu continue a lista? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, Jesus nunca teve falta de nada. Jesus só viveu abundância. Não confunda um Jesus desprovido com um Jesus desprendido. Jesus tinha fartura de tudo, vestia bem, ao ponto de quando ele estava no pátio, já indo para ser crucificado, 2 soldados romanos brigam pela túnica que é mandado ele tirar. Se a túnica fosse de classe ruim e não fosse uma túnica muito boa, não estavam brigando para ficar com aquela túnica. Nem vestir mal ele vestia. A grande maioria dos homens de Deus foram homens bem-sucedidos. Então não tem dificuldade de se tornar alguém bem-sucedido. Você é livre para não querer ser, mas não tenha preconceito com quem deseja ser. Tenha a riqueza, tenha a prosperidade como uma amiga, não como uma inimiga. As pessoas vão criando tanto preconceito em relação à riqueza, por quê? Preste atenção, por uma mente infelizmente, equivocadamente distorcida. Você tem uma crença sobre finanças completamente comprometida, e isso te leva a estabelecer uma resistência com ser próspero, com ser abençoado, com abrir-se para enriquecer e ter uma vida abastada. No fundo, todo mundo quer dar uma boa escola para os filhos, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. É barato ou é caro? Caro. É barato ou é caro? Caro. Então por que você tem dificuldade de dinheiro? Você quer dar o melhor, mas tem dificuldade em ter dinheiro para dar o melhor? No fundo, todo mundo quer morar numa casa boa. Quando Deus idealizou o ser humano, quando Deus idealizou o primeiro casal da face da terra, que são os primeiros representantes nossos, Ele idealizou um condomínio fechado. Quem criou o condomínio fechado foi Deus, Garden Eden. Tinha sistema de segurança.
Depois do assalto do diabo entrando lá e seduzindo o negócio, Deus pôs segurança. Tem um monte de coisa que a gente não sabe nem que foi Deus. Por exemplo, todo mundo acha que outdoor foi o homem que fez. Quem criou o outdoor foi Deus. Ele disse a Abacuque: escreva em tábuas muito grandes o que eu estou te dizendo, para que consiga ler até quem passa correndo. Quem inventou o outdoor foi Deus. Está tudo na Bíblia, gente. Quando as parteiras, está em Êxodo, quando as parteiras não obedecem à ordem do faraó para matar os meninos, e quando ela vai fazer o parto de Moisés, que Joquebede olha e vê que é menino, entra em desespero, a Bíblia diz que as parteiras não obedeceram à ordem do rei e pouparam a vida de Moisés. E o versículo seguinte diz: e Deus deu às parteiras casas como presentes pela atitude delas. Deixa eu dar uma palavra de Deus para você. Abra suas mãos assim, olhe para cá. Esse abrir as mãos é uma atitude de dizer: eu quero receber. Abra as mãos e olhe para mim. Tenha a riqueza, tenha a prosperidade como uma bênção. Olhe para ela como uma amiga, não como uma inimiga. Olhe para a riqueza como algo bom que vai chegar na sua vida. Sabe por quê? Pode recebê-la como algo bom, porque ela vai vir como algo bom, mas não se tornará senhor da sua vida. Você vai mandar nela. Uau! Nós vamos chegar daqui a pouco nisso, mais profundamente. Mas olhe para a riqueza como a sua amiga, não só como sua inimiga. Pode passar. 4. Pastor Eric, que horas são? Até que horas eu posso ir? Tem um relógio? Aonde está o relógio? Ah, verdade. O painel do aeroporto, né? Glória a Deus. Quantos creem que você vai fazer as viagens dos sonhos logo, logo? Levanta as duas mãos, mais rápido você pode, diga assim: eu vou em nome de Jesus, amém. Tem até o painel do aeroporto aqui já, né? Profetizando, né? Até que horas eu posso ir? Até umas 10 horas, tá bom. Até só 20 minutos. Eu vim para trabalhar, os caras não deixam eu trabalhar. Vocês são ruins, hein, gente? Então vamos lá. 4, obrigado. A grande pergunta é: quem manda em quem? Você ou o dinheiro? Falamos isso. Eu acabei entrando nisso. Diga comigo assim: a grande pergunta, mais forte, é: quem manda em quem? Você ou o dinheiro? Olhe para lá. Pensa nessa pergunta. E faça essa pergunta para você agora. Tem coragem de fazer essa pergunta com muita honestidade? Quem manda em quem? Você manda no dinheiro ou o dinheiro manda em você? Essa pergunta é muito forte. Posso ser extremamente sincero a vocês, pastor? Pode. De vez em quando eu tenho que dizer para mim mesmo: você manda nele, não é ele que manda em você. O dinheiro está constantemente tentando te arrancar do trono do governo. Vou repetir, preste atenção. Olhe para mim. Existe um trono dentro de você. Tenta imaginar. Corpo humano e um trono aqui. Quem está sentado no trono? Deus ou dinheiro? Quem manda em quem? Essa é a pergunta, uma das perguntas mais importantes na nossa relação com finanças e dinheiro. A grande pergunta é: quem manda em quem? Você governa o dinheiro? Você governa o dinheiro direcionado por Deus ou o dinheiro governa você?
quem manda em quem. Nunca se esqueça disso. O dinheiro vai tentar te arrancar do governo o tempo todo. E você vai ter que dizer para ele: ei, lembrei que eu vendi um livrinho logo na chegada. Eu mando em você. Você não manda em mim. Aliás, deixa eu pôr em prática aqui agora. Quando a neta do Eric entrou ali, algo falou no meu coração: dá os R$50 para ela. Eu pensei, mas foi o meu primeiro livrinho, deixa eu mandar nele. Dá o dinheirinho para sua neta. Pronto. Escute. Quem manda em quem? Quando você receber seu salário daqui a uns dias, ou quando entrar seus recursos, você vai perguntar para você mesmo: quem manda em quem? Eu dizimo ou não dizimo? Eu mando. Eu vou entregar meus dízimos. Quem manda em quem? Pode passar. Enriqueça sendo bom e não mal. Continue sendo bom. Você já percebeu? Eu não estou dizendo todo mundo, tá, pastora? Mas uma boa parte das pessoas, quando elas começam a ganhar dinheiro, parece que elas vão ficando mal. Porque eu também acredito no que eu vou dizer para vocês agora, ó. O dinheiro, ele tem um poder de potencializar quem somos e o que está dentro da gente. Uma das coisas que o dinheiro faz é potencializar quem somos e o que está dentro da gente. Observe que o orgulhoso, quanto mais dinheiro ele tem, mais potencializa o orgulho dele. O soberbo, quanto mais soberbo ele é, quanto mais dinheiro ele tem, mais potencializa a soberba dele. Então o dinheiro tem um poder de potencializar não só o que é bom, mas também o que é mal. Observe que o miserável, quanto mais dinheiro ele tem, mais miserável ele fica. O mesquinho, quanto mais mesquinho ele é, quanto mais ele enriquece, mais mesquinho ele fica. Mas o bom, quanto mais ele tem, mais ele fica bom. O abençoador, quanto mais ele ganha, mais ele se torna abençoador. Porque o dinheiro potencializa quem somos e o que está dentro da gente. Enriqueça sendo bom e não mal. Pode passar, 6. Vou correr por conta do tempo que o Eric me deu. O Eric está maldoso hoje. 6. Tenha uma mentalidade de abundância. Eu quero te convidar para ficar de pé. Porque isso aqui agora é muito forte. Isso aqui é transformador. Eu sei que vocês estão meio cansadinhos, final de semana, né? Shabbat, estão cansadinhos. Eu tô começando a ficar ligado agora. Eu acho que eu vou ficar até a noite inteira rodando, andando, dando volta no quarteirão a noite inteira. Se eu arrumar um companheiro, vamos? Ok. Olhe para mim agora e diga comigo assim: eu preciso ter, mais forte, uma mentalidade de abundância. Levante as duas mãos aos céus e nós vamos fazer uma declaração diante do mundo espiritual, do mundo físico, diante do mundo mental, sentimental. Levante as duas mãos e declare comigo assim: eu declaro, nessa noite, eu renovo, eu realinho a minha mente com a mente de Cristo. Eu repreendo toda escassez, toda pobreza, toda falta, e eu declaro: a minha mente é abundante. Eu declaro transbordo, abundância, toda escassez, parte em retirada.
a mente de Cristo, a mente do céu, o céu tem abundância. Eu declaro que a abundância do céu, diga, quem governa a minha mente é o céu, não é o governo brasileiro, não é a condição da economia brasileira. A minha economia, o meu governo é o céu. Diga, eu sou cidadão do céu, e a minha mente será modelada, ressignificada, reajustada com os valores do céu. Você pode dar a melhor manifestação que você podia dar nessa noite. Que a mente de Deus seja a mente nossa, em nome de Jesus. Podem sentar. A importância de termos uma mentalidade de abundância, porque Deus é abundante, porque Jesus é abundante, porque o Espírito Santo é abundante, porque os princípios de Deus são abundantes, porque as promessas de Deus são abundância. Em Deus não há falta, em Deus não há necessidade, em Deus não há escassez. Tem algum crente para dar glória a Deus? Em Deus só há abundância, só há prosperidade. Tudo temos em Deus podemos todas as coisas, e não há nada que Ele não possa fazer. Nós temos tudo em Deus. Pense com uma mente abundante, pensa com uma mente de transbordo e não de escassez. Vá dando ordem à sua mente, vai declarando a sua mente. Quando você se vê pensando em coisas escassas, pensando em limites, diga, não há limites para Deus. Meus olhos não viram, meu coração não sentiu o que Deus tem reservado para mim. O Senhor tem coisas incríveis reservadas para nós. Saia daqui decidido, olha, é tempo de abundância, porque eu tenho um Deus abundante. 7. Saiba a diferença entre preço e valor. Eu vou pular essa. Essa pode ser num outro momento, por conta do nosso tempo. 8. Descubra por que você quer dinheiro e ajuste as suas motivações. Olha essa outra pergunta. A gente está aprofundando um pouquinho mais nesse olhar sobre finanças, ok? Sobre dinheiro. Tenha coragem de perguntar a você mesmo: por que eu quero dinheiro? Quais são as minhas verdadeiras motivações? Deixa eu partilhar algo com vocês. Para que você não tenha um olhar assim, parece que tudo é espiritual, no sentido, tudo na verdade é espiritual, tá? Mas não como se fosse um pecado você pensar em outras coisas. Por que você quer dinheiro? Por exemplo, vamos pensar, casal, né? Quantos filhos? 3 filhos. Mulheres? 2 mulheres e um menino. Então olha aqui. Você acha errado você, diante dessa colocação, por que eu quero dinheiro? Quero dinheiro porque eu preciso pôr as coisas dentro de casa. É errado? Não. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente começa a achar que é errado. É como se o que fosse certo é só você pensar assim: eu quero ganhar dinheiro porque eu quero dar todo o dinheiro na igreja. Isso, eu sou quase, como é seu nome? Santo Caio de Barretos. Uma áurea na sua cabeça. O Santo Caio quer ganhar 100 mil por mês. Diga glória a Deus, né? Pode ser que é pouco, né? Que eu não te conheço, né? Então vamos lá de novo. Santo Caio, a igreja diga glória a Deus. O Santo Caio de Barretos quer ganhar 100 mil porque ele quer doar todos os 100 mil na igreja. Não é? Olha, tá vendo? Glória a Deus. Sim ou não? Gostei. Deus usa até as crianças. Caio, que bom. Eu estou com um propósito no meu coração, eu quero ganhar 100 mil, eu vou doar toda a igreja. Que coisa linda, maravilhosa. Nem estou dizendo, isso é maravilhoso. Mas não é só isso que é maravilhoso. Na ótica de Deus, você ter um desejo, eu quero ganhar 100 mil, eu quero dar uma condição melhor para minhas filhas, eu quero comprar uma casa melhor, eu quero ter um carro melhor,
eu quero dar uma condição melhor para minhas filhas, eu quero fazer uma viagem com a minha família. É errado isso? Não. É errado isso, igreja? Não. Está tudo certo. A gente precisa ser sincero e honesto. Não há nenhum problema em você querer ganhar, e a gente está trabalhando para isso, para ganhar, para ter uma vida melhor, enquanto Deus nos permite estar nessa terra. O errado, Caio, é você levantar segunda-feira agora e trabalhar até sábado que vem como um homem trabalhador, só pensando eu quero ganhar porque eu tenho que dar o melhor. Se você acrescentar algo aí, começa a ficar algo incrível. Segunda-feira eu vou começar a trabalhar. E essa semana, já estou declarando, aproveita, eu estou dando um exemplo, mas já estou profetizando na sua vida. Essa semana Deus vai abrir as portas dos céus para a sua vida. E além de você ganhar bons resultados para dar o melhor para a sua família, eu ainda estarei tendo a oportunidade, o privilégio de trazer meus dízimos maiores, minhas ofertas maiores à casa de Deus, porque dinheiro não se começa e termina somente na minha vida. Eu preciso tocar o reino de Deus. Quantos podem levantar as mãos entendendo que isso é o propósito? Por que você quer dinheiro? Levante as duas mãos, segura lá em cima, diga assim, faça essa oração comigo agora, diga assim, Deus, diga com autoridade, mais uma vez mais forte, eu saio nessa noite desse lugar com uma decisão, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero crescer, prosperar, enriquecer, porque eu sei que o Senhor se agrada de que eu tenha uma vida melhor, mas não se define somente nisso. Eu quero sair daqui para ganhar mais, porque eu possa ter mais a dar, a abençoar o seu reino e pessoas. Quem pode dar uma manifestação diante de Deus? Sabe, não há nenhum problema em desejarmos crescer financeiramente. Eu só preciso fazer um ajuste, uma adequação às minhas motivações. Por que eu quero, Caio? Eu quero sair daqui hoje, esse mês de julho vai ser um mês abençoado, Deus vai abrir as portas dos céus, esse mês vai ser um mês abençoado, e eu vou ter o prazer de terminando esse mês, podendo trazer um dízimo abençoado, uma oferta abençoada, e vendo minha casa também sendo abençoada. Esse é o propósito, é ajustar nossas motivações, amém? Quem está recebendo? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Não vai dar tempo. Essas aqui é um pouco mais técnicas, tá ok? Pode passar. Isso aqui eu queria falar. As outras são incríveis, mas o tempo não vai dar. Me traga de volta. Aleluia. Vamos fazer uma oficina, ok? Crie o seu clube de serviços indicados. Vocês estão prontos para ouvir o que eu vou dizer agora? Não sabe, você não sabe. Talvez eu vou ser bastante disruptivo. Se não ficar legal para a sua crença, continue me amando. Não me julgue, diga, para mim não serve, e continue me amando. Nem tudo é perfeito, né? Nem eu. Mas deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Eu criei há muitos anos o Clube do Arão, AHX Clube. Ele não é oficializado, ele não é, mas ele é real, ele acontece. Isso aqui é uma dica que eu quero dar para vocês, de como potencializar o seu enriquecimento. Posso ouvir amém? Amém. Ok. Vou usar um exemplo. Deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu sou pastor, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sou um pastor.
bivocacional. Sou pastor e sou empresário. Nenhum problema em ser 100% pastor. E a Bíblia é clara que aquele que faz esse trabalho é digno de dobrados e abençoados honorários. Ponto. A Bíblia chama de quem almeja o episcopado ou ser pastor, excelente coisa almeja. Posso ouvir amém? Amém. O que eu vou dizer agora não é uma via de regra obrigatória. Eu sou grato a Deus porque Ele me permitiu. Eu sempre tive um tino empreendedor e Deus me permitiu desenvolver minhas habilidades empreendedoras e empresariais. Hoje eu tenho empresas e sou pastor, então eu caminho num caminho ministerial bivocacional. Tenho empresas e sou pastor, nada contra quem não é, por favor. Quem me entendeu, diga amém. Eu vou dar um exemplo meu ministerialmente. Eu quero até falar algo aqui, sentindo no meu coração de falar agora, da parte de Deus. Se tem algum jovem aqui, ou até um média idade, ou você que deseja ser um pastor, deixa eu dizer para você, excelente coisa você almeja, ou uma pastora, você deseja o ministério. Não quero fazer essa pergunta agora, não é o momento, mas se você deseja o ministério, e você pensa, para eu ser pastor, eu tenho que largar tudo para ser? Talvez não. Eu sou um pastor bem sucedido, tenho hoje 2 igrejas em Ribeirão Preto e Sertãozinho, dá umas 850, 900 pessoas hoje que estão debaixo do meu pastoreio, e sou empresário, o Eric conhece. Talvez você deseja ser pastor e pensa, não, para ser pastor eu vou ter que parar com tudo. Deixa eu dizer para você, nós temos exemplos na Bíblia de homens de Deus que exerceram funções, tanto de ministérios, que tinham negócios seculares, e foram grandes homens de Deus. Isso é via de regra absoluta, sim ou não? Sim ou não? Não. Mas não deixe de se lançar em Deus. Se você olha para o pastor Eric, para a equipe dele, e fala, cara, como eu queria ser pastor, eu sinto que Deus me quer ser pastor. Não, talvez Deus te levante como um bivocacional, e você vai ser um grande homem de Deus, como eu sou. E eu vou dizer para você, pensa num cara que é pastor. Eu pastoreio, eu vou na casa do cara, eu sento com o cara, eu almoço com o cara, eu tomo um café, cara, é 24 horas mexendo com gente. Eu faço pastoreamento por WhatsApp, eu sou um pastorzão. Por incrível que pareça, as pessoas não têm noção do quanto eu sou pastor. O cara não foi na igreja, domingo à noite eu estou mandando mensagem para o cara, não te vi no culto. Ontem eu não te vi no culto, o que está acontecendo? Pensa num cara pastorzão, e sou um empresarião. Estou sentindo no meu coração de falar isso. Talvez você carregue o manto pastoral, um manto ministerial, e Deus vai te levantar, e também fluindo e sendo alguém de sucesso nos negócios. Amém, amém ou não? Alguém pode aplaudir a Deus por isso? Beleza. Então, sabendo que Deus me abençoa nessa maneira, nesse modo, e entendendo que eu era e tinha um tino empreendedor, e Deus me abençoou e tem me abençoado nos anos da minha vida muito, o que eu criei? E agora, eu fiz uma ilustração para abrir para alguns aqui, que talvez há uma possibilidade de alguém aqui estar dentro dessa realidade que eu estou liberando uma palavra. Mas agora saímos disso, mas você que quer ampliar seu potencial de enriquecimento e de prosperidade, crie, talvez, nem todos, mas alguns, eu vou dar uma chave agora. Não permita ser roubado, pelo menos de ouvir o que eu vou falar agora, porque talvez eu vou dar uma chave para você agora, que vai mudar a tua vida inteira e tua realidade financeira. Há muitos anos, entendendo que Deus me permitiu e me abençoou para ser um empresário, empreendedor,
eu descobri com o tempo que eu podia ampliar isso com chamado o Clube do Arão. Vou dar um exemplo para vocês. O mês passado, eu não sou corretor de imóveis, inclusive eu já fiz negócio com ele, né? Temos aqui aliás, pode ficar em pé, esse cara é muito honesto, tudo que ele me prometeu ele cumpriu, Eric, extremamente honesto, é um cara de Deus. Se você precisar de um corretor, tem alguém confiável aqui. Vamos aplaudir a Deus por ele? Pensa num cara, né? Foi muito honesto comigo, abriu a vida dele, as fases difíceis que ele passou, foi honesto, eu gostei da honestidade dele, e ele honrou tudo que ele me prometeu e falou comigo. Você é um cara incrível, um bom profissional. Obrigado. Então, eu não sou corretor. Eu sou corretor? Ainda não tirei o crédito, não sou corretor. Beleza? Mas o que eu fiz? O Arão ser inteligente. Põe a mão na sua cabeça se você é inteligente. Se não for, não precisa pôr não. Agora mexe, todo mundo põe rapidinho, né? Diga assim, meu nome é ser inteligente. Diga assim, eu sou inteligente. Então veja bem, se você achar que eu estou errado, me ame a si mesmo, me perdoe, todo mundo é perfeito. Como um ser inteligente que eu sou, eu acredito que o Arão, figura pública, o Arão, relacionamentos, porque pensa num cara que tem relacionamentos. O Arão não é corretor, mas ele pode trazer a parceria um corretor. Eu tenho hoje oficialmente 3 corretores, que eu fiz um ajuste com eles. Tudo que eu indicar e orientar e selar, se vender, metade da comissão é minha. Está tudo certo? Maravilha! Se o senhor não me trouxesse algo, eu não teria nada, ter metade já é tudo. Mês passado eu ganhei 105 mil reais só indicando. Esse mês eu ganhei 88 mil reais só indicando. Então estou falando dos últimos 2 meses. Eu ganhei 100 mil reais no mês passado, não sou corretor, e 88 mil. Pastor, você está falando isso para se gabar? Não. Deus conhece meu coração. Eu estou falando isso aqui para te empurrar da rocha e voar, porque você é uma águia. Se torne um indicador. Eu estou te dando um exemplo. De ontem para hoje, eu vendi 2 carros e ganhei 34 mil reais nos 2 carros. O senhor mexe com carro? Não, não mexo com carro, mas eu vendi 2 carros de ontem para hoje. Está fazendo conta, né? Eu não trabalho com isso, isso é um brinquedo para mim para ganhar dinheiro. Crie o Clube do Arão. Crie o seu clube. Comece, além de fazer o que você faz, não precisa fazer nada no papel, se junte parcerias com pessoas confiáveis. Estão conseguindo entender? Sim ou não? Sim. Entenda que você, como relacionamentos, isso é um produto, no santo e puro olhar. Seus relacionamentos, seu network é também um produto a ser trabalhado. Eu tenho uma pessoa que tudo que eu indico de serviço de gesso, ele me dá uma comissão. Eu tenho uma pessoa que tudo que eu indico de serviço de serralheria, ele me dá uma comissão. É Pix caindo na minha conta todo dia. Senhor, eu repreendo toda inveja agora, todo espírito de julgamento. Agora olhe para mim. É todo dia mandando dízimo para a igreja, é todo dia mandando primícia para a igreja, é todo dia mandando oferta para a igreja, é todo dia abençoando pessoas, é todo dia. Mas sabe por que eu posso dizimar bastante, posso ofertar bastante, posso abençoar pessoas bastante, pago dinheiro para um, mando dinheiro para outro, sabe por quê?
Porque eu entendi o caminho do enriquecimento. Honestamente, de forma honesta, transparente. Pastor, o que o senhor está fazendo agora nesse tópico? Sabe o que eu estou fazendo? Uma virada de chave na sua cabeça, para você descobrir que você tem uma águia dentro de você e pular do penhasco e começar a voar outros voos. Eu torço a Deus que você não durma essa noite pensando sobre isso e encontrando novas fontes de enriquecimento. Amém. Tem algum crente para dizer glória a Deus? Nessa faixa etária de 16, 17, 18 anos que vocês estão, eu já estava vendendo tudo. Aliás, eu vendo tudo. Eu só não vendo Deus, a família, os amigos. O resto eu vendo tudo. Gostou do tênis? A gente negocia no final, eu te vendo. Gostou da camisa? Gostou do relógio? Vendo tudo. Sabe por quê? Olhem para mim. Tudo na minha vida é semente. É o quê? Semente. É? Semente. Já ensinei isso aqui. Tudo na minha vida é semente. Vocês têm que sair daqui pondo a cabeça para fritar. Em vez de ficar gastando horas no Instagram, abre o Instagram. Como é seu nome? Desapega Felipe. Pega seu guarda-roupa, um monte de coisa que já não tem mais, que já não usa mais lá, põe tudo para vender no Instagram. Compra outro, vai vendendo. Daqui a pouco você tem um negócio. Já estou te dando um negócio para começar. Brincando. Só sai do casulo. Vai voar. Com 9, 10 anos de idade eu estava vendendo estrume de vaca para as mulheres pôr no jardim. Com 10 anos eu estava vendendo bicicleta. Com 14 anos eu estava vendendo moto e carro. A primeira casa que eu tive eu vendi. Comprei a segunda casa, vendi. Comprei a terceira, hoje eu estou com quase 88 milhões de obra. E eu não estou falando isso para me gabar. Deus sabe, eu estou fazendo isso para provocar, ser um instrumento de Deus para provocar que vocês têm um potencial poderoso de enriquecimento. Levante as duas mãos quem quer isso. O mais alto que você pode. Existe mais potencial de enriquecimento dentro de você do que você imagina. Alguém pode dizer glória a Deus, aleluia, aplaudir, bater palma, assoviar, fazer qualquer manifestação. Existe algo dentro de você. Compra a Bíblia, traz Bíblia para vender na porta da igreja, faz qualquer coisa. Vamos nos colocar de pé? Vamos dar as mãos, vamos juntar os lados, para a gente terminar. Eu peço a Deus que você tenha uma insônia santa hoje, com a cabeça fritando em tudo que você ouviu. Que você saia daqui com uma mentalidade de enriquecimento. Quero voltar daqui um ano. Não que eu vou voltar só daqui um ano, vou voltar outras vezes. Diga aleluia, glória a Deus. Amém. Mas quando eu voltar daqui um ano, depois de várias vezes que eu já vim aqui. Novembro. Não, é verdade, novembro já. Quando eu voltar aqui em novembro, eu já quero ouvir resultados, quero ouvir testemunhos do que Deus falou nessa noite aqui. Quem crê que vai ter, diga eu tenho. Diga eu creio que em novembro já estarei dando testemunhos dessa noite. Amém? Você é mais do que você está fazendo. Dentro de você existe mais potencial do que você pensa. Você é mais do que um arquiteto. Você é mais do que um engenheiro. Você é mais do que um corretor. Você é mais do que um mecânico. Você é mais do que um pastor. Você é mais do que um técnico de informática. Você tem coisas dentro de você incríveis que você não tem noção que podem ser multiplicadas. Existe um potencial monstruoso dentro de você. Olhe para mim, deixa ser boca de Deus. Para de olhar para a vida dos outros. Para de julgar os outros. Pessoas inteligentes falam de ideias e fazem coisas de grandes ideias. Pessoas comuns falam de coisas e pessoas medíocres falam umas das outras e julgam as outras. Para de criticar e fofocar da vida dos outros. Vai prosperar, vai enriquecer, vai prosperar, para você ter muito para dar para Deus, para você ter fartura, abundância
e abençoar pessoas. Amém? Escute, todo medíocre e que não consegue prosperar e realizar, todo escasso, vive descendo a boca em quem tem uma mentalidade de abundância. Deus não te chamou para ser escasso. Deus nos chamou ao enriquecimento. E escute, eu estou falando de coisas espirituais. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Que você saia daqui desejoso: eu ainda serei um dos maiores dizimistas desta casa. Serei um dos maiores ofertantes dessa casa. Serei alguém que vai ter muito para dar. Não tomarei emprestado. A palavra de Deus é assim: vocês emprestarão a muitos, abençoarão a muitos e não tomarão emprestado. Feche os seus olhos. Eu quero terminar essa noite orando pela sua vida. Antes de orar pela sua vida, eu quero te dizer algo. Não falte amanhã de manhã e nem amanhã à noite. Serão palavras distintas. Amanhã eu começo uma palavra e termino ela à noite. Talvez você já tenha uma agenda meio que organizada. Tente fazer um ajuste nessa agenda. Venha de manhã, venha à noite. Aproveite a oportunidade de eu estar passando nesse lugar como boca de Deus. Amanhã de manhã estaremos trabalhando coisas incríveis e tremendas, e à noite fechando com chave de ouro. Que bom que você veio para cá hoje. Que bom que você está aqui. Senhor Deus, tudo que leva o nosso nome e o nosso sobrenome está abençoado por Deus. Colocamos nossas vidas nas tuas mãos, nossos corações nas tuas mãos, nossa mente nas tuas mãos. Nos ajuda a entender o propósito das riquezas, o propósito da prosperidade, do enriquecimento. Nos ajuda a entender o propósito do dinheiro. O dinheiro é uma bênção, enriquecer é uma bênção, prosperar é uma bênção, porque nos potencializa para sermos transbordadores de riqueza. Nos leva para casa nessa noite. Ao deitarmos para dormir, qualquer coisa que o Senhor tenha a completar diante de tudo que foi falado, ou trabalhar diante de tudo que foi falado nas nossas vidas, que o Teu Espírito tenha liberdade de falar com a gente. Nos colocamos agora em humildade diante da Tua palavra. Se existe em nós algum tipo de preconceito inconsciente, resistências, crenças limitadas inconscientes, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de entrar em nós e ajustar. E essa oração eu faço a partir de mim, porque eu sei que ainda tem coisas que precisam ser retiradas, ajustadas na minha vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Querido, não vou falar muito dos livros hoje por causa do nosso tempo. Os livros estão ali atrás, são 14. Se você levar o kit, você ganha 2 de presente e pode parcelar, tá bom? Então os livros estão lá atrás. Come esses livros, estude eles, vai ser bênção de Deus para vocês. Pastor Eric, está terminado amanhã de manhã e à noite juntos. 9 da manhã aqui amanhã. Deus abençoe vocês.